Olá, estilizetes! Quero saber quem aí tá com dor nas costas, ou no braço, ou nos ombros, de tanto costurar. Pois é, eu sei que vocês estão aí com essa queixa, principalmente de tanto fazer máscaras de proteção. E por isso, eu chamei a minha amiga fisioterapeuta Karine, que é especializada em pilates, e ela vai nos passar alguns exercícios para a gente aprender a se alongar e dar as pausas necessárias. São exercícios bem fáceis. Né, Karine? Como é que é? A gente vai poder fazer em casa, na frente da máquina? Agora é contigo. Conta aí. Muito obrigada, Elisa. Vai ser ótimo poder ajudar as tuas alunas e os teus alunos durante o trabalho. É um exercício proposto que vocês podem fazer nessas micropausas. Pode ser sentado. Eu adoro o chão nos dá mais liberdade de movimento. E quando a gente já sai da posição em pé para sentado, trabalha um pouquinho mais essa mobilidade. O que vocês vão precisar? Um material, um instrumento, na verdade, de trabalho de vocês, que é o tecido, né? O tecido, ele vai servir, tá? Ele vai servir como uma certa resistência para a gente organizar a parte superior. O que acontece quando tem muita tensão? Principalmente, a gente chama de trapézio, esse músculo mais superior do corpo. Ele é um músculo superficial e ele tem muita força. Ele está atuando porque os músculos internos, eles estão fracos. Então, é isso que eu vou ensinar vocês, a como a gente organizar o corpo, colocando força nesses músculos que deveriam estabilizar os nossos ombros para poder trabalhar por horas em frente à máquina de costura. Vocês vão segurar o tecido bem na frente do corpo. E é importante usar todos os dedos, principalmente o mínimo, porque às vezes a gente segura assim, né, com a antena para cima. Agarra bem o tecido e faz uma força para afastar os dois lados. Faz essa força e percebe que ela vem lá de trás das costas. E aí pode relaxar um pouco, porque o ombro ele vai cansando. A gente pode fazer esse exercício de 3 a 5 vezes. Vamos de novo. Braços na linha dos ombros à frente. Faz o movimento para rasgar o tecido. Conta 1, 2, 3. E aí relaxa. Já vai sentindo o trabalho de todo o membro superior. Mais uma vez. Na linha dos ombros. Faz a força para afastar, leva o topo da cabeça lá para o teto. Cresceu. Agora o braço não vai descer mais. Vocês vão subir em direção ao teto. E mantém essa tensão no tecido. Puxa fundo o ar. Quando soltar, vamos inclinar para o lado direito. Vai crescendo. Alonga bem. Não deixa o quadril sair do chão. E volta puxando o ar. E aí, cada um pode fazer no seu tempo de respiração. O meio serve como uma pausa para a gente organizar o corpo. Puxou fundo do ar. Soltou e vai para o lado esquerdo. Empurra bem esse tecido para longe do corpo, mantendo isso, a tensão, e volta para o meio. Mais uma vez para cada lado. Puxa o ar, vai crescendo, soltando bem o ar. Imaginem que vocês querem alcançar um tecido que está lá no alto da estante. E volta. Mais uma vez para a esquerda. Vai inclinando. Quando a gente solta o ar, o corpo ele tende a relaxar um pouco mais. E para o alongamento isso é benéfico. Voltou. E desce, porque eu sei que os braços já pesaram um pouquinho, né? Pode mobilizar os ombros, faz um movimento de círculo. Cada um tem o seu tempo, né? Vocês podem fazer uma sequência de exercícios para movimento dos ombros. O importante é, sentiu dor, parou. Não pode continuar. E aí procura uma orientação direcionada. Braços de novo na linha dos ombros. Vamos trabalhar a rotação. Mantenha a tensão e vai rodar para o lado direito. Primeiro puxa o ar, Karine. Primeiro puxa o ar. E aí quando faz o movimento pode soltar o ar. E volta sempre pensando em crescer. Faz para um lado e para o outro. Instalou tudo aqui. Bom, é muito bom, né? Coisa boa. Porque o lado que vocês estão indo, ele vai conduzir mais o movimento. Deixa o braço esquerdo parado e agora, olha só, o direito é que está levando. E vai puxando. Isso aí. Ótimo. A Isa, como tem uma flexibilidade maravilhosa, ela consegue quase torcer. Vai o quanto pode, então, é isso? Vai o quanto pode. E vocês vão observar isso no vídeo,
que eu tenho mais restrição realmente em torácica, que é a parte da nossa coluna onde tem mais mobilidade em rotação, e eu vou menos, eu termino o exercício um pouco mais cedo que tu, que consegue rodar bastante o tronco. Mas cada um vai respeitando o seu limite, né? Isso é importante. Sim, não adianta querer fazer igual, né? Cada um vai fazer. Exatamente, respeitar. E prestem muito atenção no que o corpo de vocês diz. Se a gente faz um movimento que não ficou confortável, que não ficou agradável, é porque ele precisa ser melhorado. Então, percebe o que ele está te dizendo depois dessa prática. Já aquecemos um pouco mais os nossos braços. Vocês vão ficar numa posição que eu imagino que seja a posição que vocês ficam na hora de costurar, né? Ou pelo menos a gente deveria pensar nos cotovelos arredondados. Toda vez que a gente organiza o membro superior nessa maneira, eu tiro a tensão aqui de cima. Pensem só, como se duas pessoas estivessem puxando os cotovelos. Essa musculatura das costas vai ficar mais ativa e vai conseguir sustentar os braços por mais tempo na posição. É um exercício de coordenação, de concentração e de força dos membros superiores. Vocês vão fazer um movimento de pinça com os dedos. A gente vai imaginar que tem cola entre todos os dedos. Sempre o polegar vai tocar um dedo de cada vez. Vamos reproduzir esse movimento 10 vezes em cada dedo. Começando com o indicador. Fez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Trocou. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e troca. Não deixe os cotovelos caírem. Leva o topo da cabeça lá para cima. Trocou. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Volta para o indicador. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Trocou. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 no anelar. E vai respirando de acordo com a necessidade do corpo. Nunca tranca a respiração. Última vez no dedo mínimo. 10. Parou. Desce os braços. E pode descansar. Eu acho que é um trabalho eficiente e com pouco tempo. Porque as pessoas, às vezes, o que elas mais relatam, eu não tenho tempo de fazer um exercício, não tenho tempo para preparar o meu corpo. Não tem desculpa. Em 3 minutos, acho que menos do que isso, a gente conseguiu deixar os músculos acordados e melhor preparados para conseguir fazer um movimento eficaz. Porque não tem movimento certo e errado, né? Tem um movimento que para o corpo não vai ser tão eficaz quanto a quantidade de energia que a gente gasta para fazer. Tá, e uma dúvida. Isso é bom a gente fazer antes ou durante a costura? Ou depois? Pode fazer antes ou durante. Depois é bom fazer até um relaxamento. Tá. Aí pode fazer no final só a mobilização, soltar o ar, pensar mais na respiração. Mas a intenção de dar essa sequência de movimentos é para preparar para a atividade. Tá. Antes de começar, aí se tiver depois um longo período no intervalo, faz mais uma vez. Alongamentos. Alongamentos, isso. Em punho, principalmente, que é onde a gente tem um pouco mais de tensão, vocês podem segurar bem na palma da mão e empurrar lá para frente. Esse é um alongamento que ele pode ser feito passivo pelo outro braço auxiliando, ou a gente pode pressionar a palma da mão contra a parede. E isso aí, contra uma superfície. E aí, como a parede... também, né? Dá pra fazer assim no chão? Pode. A gente pode sentar e pressionar toda a palma da mão no chão. E aí o corpo é que vai controlando. Se eu for com o meu corpo mais à frente, mais fácil vai ser o alongamento. Se eu começar a deslocar o corpo para trás e sentar, se quem consegue fazer isso é porque tem uma grande flexibilidade. E que essa musculatura e esses tendões, eles estão bons. Quando a gente começa a sentir, isso é bem importante também de falar. Sentir formigamento ou sentir, a gente chama de parestesia, quando eu perco um pouco a sensibilidade no meu segmento, é um sinal de alerta. Quer dizer que o músculo, talvez ele esteja com muita contratura, ele não está mandando oxigênio para aquela região e começa a formigar. Quantas vezes a gente ficou sentado em cima dos pés e depois não sentia, né? É mais ou menos isso que acontece. E com o membro superior também é a mesma coisa, só que às vezes a gente não coloca em tensão também. A gente chama de tensão neural. Isso que eu mostrei para vocês é um tipo de alongamento neural, que parte desde a cervical, porque as nossas raízes nervosas dos membros superiores saem do pescoço. Então tá tudo interligado, né? Então, quem sente formigamento, fazer esse aqui
nas pausas, Pode é isso? fazer. Já melhora. E começar a sentir o sintoma, para. E aí pode fazer umas mobilizações só de punho. Ou faz um alongamento ativo. Pensa, o que tu quer alongar? Eu quero alongar essa parte. Como que eu alongo? Fazendo um apoio na minha mão. Então, eu vou só projetar essa parte mais fofa da mão para frente. Porque aí o corpo vai dando o próprio limite, né? A gente chama de alongamento ativo. Quando é um passivo, é uma força externa que está querendo uma amplitude um pouco maior. Tá, e aquele lá do nariz? O do nariz, eu brinco que é o exercício do gordinho. Esse é bom e a Elisa sentiu exatamente o que deve perceber após o movimento, né? Como se estivesse reposicionando a cervical. Vocês vão colocar o dedo indicador bem embaixo do nariz, mantendo sempre, claro, a coluna mais alongada e a cabeça que vai afastar do dedo. Vocês vão empurrar a cabeça para trás. É como se o queixo fosse entrando na cabeça de vocês. Eu brinco que é o exercício da cara de gordinho, porque quando a gente empurra a cabeça para trás, fica às vezes uma papada, né? Fica aquela parte mais gordinha e isso embaixo do queixo. Esse é um exercício que dá para, como ele é uma mobilização, vocês vão tirar o dedo, tirar a cabeça do nariz, desculpa, empurra para trás e volta. A gente só vai afastar e retornar. Pode fazer de 6 a 10 vezes e esse dá para fazer durante todo o dia. E tu tinha falado esse na live que dá pra gente fazer deitada também, empurrando contra o travesseiro. Fala melhor sobre isso. Pode. Coloca uma superfície um pouco mais fofa, que seja mais elevada também do que o nível do chão, e aí vai empurrando. O importante é sempre pensar nessa base do crânio indo lá para trás. A gente empurra. Tem uma maneira bem prática de perceber quando tu está fazendo o exercício bem. Quando a gente coloca muita força no músculo superficial, o pescoço ele não endurece. Pode empurrar, quer dizer, coloca o dedo lá na ponta do nariz, com uma mão e a outra mão vai no pescoço. E aí quando a gente empurra para trás, vocês conseguem perceber que o pescoço ele fica mais rígido? Isso quer dizer que a musculatura está sendo ativa, a musculatura mais profunda da minha cervical. Então é bom fazer como uma musculação? Não deixa de ser, na verdade. É um reforço para uma musculatura que normalmente está enfraquecida. Eu vou dizer que em todos esses meus anos, pelo menos pouquíssimas pessoas eu vi ter esses músculos mais fortes. Porque a gente não trabalha, né? A gente nem sabe, na verdade, que eles existem. E assim, de alongamento de trapézio, tem alguma... Porque as gurias reclamam muito, né? De dor aqui, ó. Dessa tensão. Dizer assim, tá, primeiro, sentiu dor tem que parar, né? Mas assim, quem já sentiu a dor aí faz o quê? Precisa continuar na máquina. Qual a solução? Tá, tem um alongamento que eu acho sensacional que a gente pode fazer com a toalha de banho. Isso quando chegar em casa. Vocês vão pegar a toalha de banho, imagina que aqui o tecido é minha toalha de banho, sempre é o comprido. Vai dobrar em quantas vezes ela conseguir. Por que a gente usa a toalha de banho? Porque fica numa altura maior. É como se a minha mão estivesse sustentando o meu pescoço. E aí vocês vão inclinar o pescoço para o coloca ela aqui como se fosse travesseirinho de viagem. Isso aí. Tá. Porque vai ajudar a estabilizar. E aí vai inclinar para um lado e vai inclinar para o outro. Eu gosto muito porque quando a gente faz o alongamento com a mão, o outro lado ele acaba gerando uma tensão. É muito difícil, tá? Alonguei um lado, mas aí o outro ficou tenso. E esse com a toalha, tu consegue alongar os dois ao mesmo tempo. Que interessante. É bem interessante. Até como as pessoas estavam reclamando muito dessa tensão nesse período em casa, eu fiz até um vídeo ensinando do alongar com a toalha. Então tá, o teu Instagram eu vou deixar aqui na tela. Quem ficar com dúvida. Quem tiver alguma pergunta, procure a Karine. E a ideia é fazer pausas, né, Karine? Isso é o mais importante, né? Dor não pode continuar. Faça a sua pausa com a Exatamente. que a gente ensinou. Guria, se vocês gostaram dessas instruções, comenta aqui no vídeo. Dá aplauso ali, pede confete, joga confete, que aí a gente faz mais uma sequência, né, Karine? Isso aí, a gente ainda tem todo o resto do corpo para trabalhar. Então tá. Tu tem mais alguma outra consideração para falar para quem trabalha muito com as mãos? Acho que era exatamente isso. E as pausas, como falaste, são realmente muito importantes. E os estudos também mostram isso, né? Uma alternativa
de conseguir fazer com que o teu corpo fique mais saudável, né? O ficar parado por muito tempo não é bom para ninguém. E a gente pode observar com as crianças isso, né? As crianças dizem muito o que a gente precisa fazer com o nosso corpo. É verdade. Eles estão sempre em movimento, a gente também precisa disso, né? O corpo é o mesmo, só a maneira como... E criança não tem dor. É muito difícil. Crianças que têm dor são as crianças que não estão se movendo muito. E isso pode observar também na tua escola. As crianças começam a apresentar dor, às vezes em cervical, ou elas estão muito tempo no computador, ou elas estão muito tempo em casa, paradas. Não estão indo tão para a rua, se movendo como deveriam estar. Sim, é importante também falar, né, que a gente está numa era que a gente só está desenvolvendo a mente, né? Então, o trabalho está todo intelectual, é passar sentada horas no escritório, no computador. Não tem mais isso de eu preciso ir à caça, como, né, o homem primitivo. Era muito corporal, eu preciso pegar lenha, vai lá com o machado. Tu tá te movimentando, né? Hoje é tudo aqui, meditação, coisas, né, mais mentais. E a gente tá enferrujando o nosso corpo, né? E o corpo não foi feito para ficar parado. Exatamente. Por que será que tantas doenças tem no mundo atualmente, né? Se a gente olhar para outros povos, eles não têm tantas quanto a gente, o homem ocidental, né? Então, acho que vale essa reflexão. Então tá, daí assunto para um próximo vídeo. Muito obrigada, Karine, pela tua participação. E estilizetes, procurem a Karine, quem tiver dúvidas. Beijo, Karine. Beijo. Tchau.